Boa noite. Pai, Senhor Jesus, para todos vocês. Estou aqui no Jesus mais uma vez para falar um pouquinho do amor de Jesus para vocês. Hoje, irmão, nós vamos estudar sobre o jejum. Vamos ler a Bíblia lá em Mateus 6, versículo 16 em diante. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus ossos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai. Mas sim ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Amém? O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que quando a gente for jejuar, primeiramente, a gente tem que ungir nossa cabeça com óleo, amém? Eu fiz aqui, irmão, um esboço de estudo, sobre jejum. Então, vamos começar falando aqui. Ou seja, irmão, todos nós devemos ter uma vida de oração e jejum. Amém? Ou seja, irmão, na mensagem anterior, eu falei que quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites lá no deserto. Ou seja, irmão, depois, mais para frente, Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. E por que, irmão, Jesus ele vence a morte na cruz do Calvário? Por quê? Porque Jesus ele tinha uma vida de oração e jejum. Se Jesus, irmão, ele não tivesse jejuado 40 dias e 40 noites lá no deserto, se não tivesse feito esse jejum lá no deserto, com certeza ele não iria conseguir vencer a morte lá na cruz. Por quê? Porque a morte lá na cruz é uma morte muito dolorida. E para Jesus vencer essa morte lá na cruz, ele tinha que ter uma vida de jejum. E Jesus só venceu a morte na cruz porque desde jejum que ele fez no deserto, jejuou 40 dias e 40 noites. Amém? Ou seja, irmãos, a Bíblia fala também, vamos ler lá em Marcos capítulo 9, do versículo 28. Diz bem aqui, Diz bem aqui. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, por que nós não pudéssemos expulsar, aquele jovem, que estava com a legião de demônio? Aí eles perguntaram, por que nós não podemos expulsar? Aí, versículo 29, Jesus disse, essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que tem casta que só sai com oração e jejum. Ou seja, irmão, aqueles discípulos, eles já tinham várias vezes, eles já tinham expulsado muitos demônios. Mas tem demônios que eles não conseguiram expulsar. Por quê? Porque tinha que ser com oração e jejum. E eles ainda não tinham experiência de expulsar os demônios mais fortes. Ou seja, os demônios mais fortes tem que ser com jejum também. Todos nós, irmãos, a gente tem que orar e jejuar. Porque uma coisa não está ligada à outra. Se a pessoa, irmã, ela não orar, também não adianta ela jejuar. Tem que ser os dois. Também diz aqui, irmão, o jejum, ele queima o inimigo. Ou seja, irmão, o jejum, ele queima o diabo, no caso Satanás. A gente, irmão, tem que aprender a jejuar. Ou seja, irmão, o jejum faz o inimigo perder as forças, o inimigo faz queimar o inimigo. Ou quer dizer, o jejum faz queimar o inimigo, ou seja, é Satanás. Ou seja, irmãos, todos nós temos que jejuar, irmão. A gente não pode, irmão, deixar de ter uma vida de oração e jejum. Também fala aqui, através de jejum, Jesus venceu todas as tentações, Ele venceu todas as batalhas. E através de jejum, irmão, que todos nós servos de Deus, a gente também pode vencer todas as tentações, e todas as pelejas. Também fala bem aqui, eu anotei aqui. Teve aquela passagem que quando Jesus ele expulsou aquele jovem lunático, Jesus ele mandou aquele jovem lunático para a manada de porcos, Ou seja, mas não quer dizer, irmão, que carne de porco não faz mal por isso não. Ou seja, irmãos, tem demônios que só saem com jejum, irmão. Se a pessoa não tiver uma vida de jejum, ela não vai, irmão, conseguir resistir às tentações. Ou seja, irmãos, da mesma forma que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites lá no deserto, foi por isso que Jesus ele venceu a morte lá na cruz, por causa desse jejum lá no deserto.
Também, irmãos, a gente tem que ter uma vida de jejum, por quê? Porque hoje nós estamos vivendo, né, esse tempo, né, desse vírus, né? Ou seja, a gente está vivendo, né, um tempo de quarentena. Ou seja, mas tem que ter uma vida de jejum para a gente conseguir resistir esse tempo, irmão, difícil por causa desse vírus. E a gente, irmão, sempre tem que jejuar, porque a Bíblia fala que virão tempos difíceis. E é exatamente nesses tempos difíceis que a gente tem que estar sempre jejuando. Por quê? Para quando vir tempos difíceis mais para frente, a gente conseguir resistir. Amém? Também, irmão, eu anotei mais aqui, ó. O jejum serve para ter uma oração eficaz. Serve para ter uma oração eficaz. O jejum serve para nos purificar. Ou seja, o jejum serve, irmão, para nos purificar, irmãos. Também serve para isso. O jejum serve para ter um aperitivo, ou seja, o jejum, irmão, serve para fortalecimento espiritual. Ou seja, irmão, às vezes não tem como mesmo a pessoa ter um fortalecimento espiritual se não for através de jejum. Ou seja, irmão, o estudo do jejum é um estudo muito longo, que eu teria que ter bem mais tempo para falar. Né? Mas para os meus vídeos, as minhas mensagens não ficar muito longas, aí eu tento resumir, né, o tanto para vocês, para não ficar uma mensagem bem extensa. O jejum, irmãos, ele é um aperitivo. Ou seja, o jejum é o aperitivo e a oração ele é o prato principal. O que quer dizer isso, irmãos? O jejum, irmãos, em si, ele não tem poder. O jejum tem que seguir com a oração. Ou seja, irmãos, muita gente às vezes jejua para ter uma casa, para ter um casamento. Muita gente jejua, né, para ter bênçãos, né, materiais. Muita gente jejua para ter um carro, riqueza, né? Mas o jejum, irmão, não é para a pessoa conseguir as coisas. O jejum não é para conseguir as bênçãos, irmão. O jejum, irmão, é para quebrantar a carne, é para queimar a carne. Não adianta, irmãos, a pessoa falar, vou jejuar para ter uma casa, para ter bens materiais. Não, irmão, o jejum não é para a pessoa conseguir as coisas. O jejum é como eu acabei de falar, para fortalecimento espiritual e para quebrantar a nossa carne. Amém? O jejum deixa a nossa mente mais pura. Com oração de jejum, se expulsa o demônio e as enfermidades. Ou seja, irmão, através da oração de jejum, se expulsam as enfermidades também. Amém? Além do demônio. O jejum serve para, como eu acabei, né, para fortalecimento, né, da nossa vida espiritual, né, da nossa alma também. O jejum, irmão, ele também é uma ferramenta espiritual para nossas vidas. Ou seja, o jejum, né, como eu acabei de falar, não é para a pessoa obter coisas materiais, não é para a pessoa obter bênçãos. O jejum é só para quebrantamento da carne e para nos purificar também. O jejum também é uma prática de disciplina espiritual. Amém? O que quer dizer isso, irmãos? O jejum ele é uma prática de disciplina, espiritualmente falando, para nossas vidas. O jejum, irmão, deixa a gente bem mais fortalecido espiritualmente. Amém? Ou seja, o jejum, ele quebranta e queima a nossa vida carnal. Amém? Porque como a Bíblia diz que nós não devemos viver segundo a carne, mas devemos viver sempre segundo o Espírito. Amém? Então, irmãos, vocês que não têm o costume de jejuar, a partir de agora, como é assim, irmão, jejuar? Eu não estou dizendo, irmão, para vocês jejuar o dia todo, não. Mas procure, irmão, uma vez ou outra, jejuar na parte da manhã. Porque, irmãos, se um servo de Deus, uma pessoa não tiver vida de jejum, uma vida de oração, é uma pessoa derrotada. Se a pessoa não tiver uma vida de jejum, não, e uma vida de oração. Porque através, irmão, do jejum e das orações, que a gente vai vencer o inimigo. E através do jejum e das orações, que a gente vai vencer os tempos difíceis, né, que vão vir mais para frente. Ou seja, irmão, é só com jejum, irmãos. Tem caça, irmão, caça demoníaca, que não vai sair só com oração. Tem demônio, irmão, que só sai com oração, mas tem uns mais fortes que só saem, irmão, com jejum e oração, irmãos. Então, irmão, crê nessa palavra, irmãos. Crê em Jesus como Salvador, irmãos. Crê, irmãos. Daqui para frente, irmão, procure, irmão, jejuar mais a Deus. Mas, assim, irmão, o jejum, ele é bom para nossas vidas. Mas desde, irmão, que não bote a nossa vida, saúde em risco. Que não adianta a pessoa também jejuar, né, por
tantas horas e depois ela botar a saúde dela em risco. Não, irmãos. Desde que a pessoa não ponha a saúde dela em risco, procure, irmãos, ter essa vida de jejum e oração, que vocês vão crescer bem mais espiritualmente. Amém? Então, irmão, creia nas palavras, irmãos. Se eu pudesse, eu falava mais do jejum, mas para não ficar uma mensagem muito extensa, eu vou terminar por aqui. E sem que vocês puderem, irmãos, vocês possam rever essa mensagem, né? Essas mensagens que eu gravei. E que vocês possam, irmão, estudar assim nos vídeos, né, do YouTube, mais sobre o jejum, né? Que lá vocês vão ver com mais detalhes. Então, irmãos, vamos encurvar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos e vamos, irmão, elevar nosso pensamento a Deus, amém? Sobre esse tempo, Pai, não seja Jesus. Mais uma vez, entregue sua presença para aprender as minhas castração. Primeiramente, Senhor, pedimos as pecados. Pedir por todos os pecados que tenho cometido, não seja, Senhor. Sobre o Pai, abençoe, Senhor, dessa mensagem, que essa mensagem não venha voltar vazia. Ora, Senhor, Pai, que daqui para frente, que as pessoas, Senhor, tenham mais vida de oração e jejum, e não seja Jesus, Senhor. Porque como a Bíblia fala, irmão, que a casta, meu Deus, demoníaca, que só sai com jejum e oração. Ô, sobre o Pai, não seja, Pai, que todos, Pai, sejam bem fortalecidos espiritualmente, não seja Jesus, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, Pai, que todos, Pai, venham, Senhor, Pai, jejuar, para que quando, Pai, vir os tempos difíceis, que as pessoas, Pai, possam estar bem mais firmes, ó, Pai, não seja Jesus, Senhor. Não deixe, Pai, ninguém se enfraquecer espiritualmente, não seja Jesus, Senhor. Ouça, Pai, que todos, Pai, venham ter uma vida de oração e que todos, Pai, venham ter fé, Pai, e vencer todo mal, não seja Jesus. Vença, Pai, abençoar rica e poderosamente a cada vida, a cada família. Eu estou pedindo, Pai, guarde a nossa salvação até aquele grande dia, meu Deus, e não seja Jesus, Pai, Filho e Santo. Amém. Então, irmãos, que vocês possam compartilhar esses vídeos, vocês possam se inscrever no meu canal, né? Assim vocês vão estar poder, né, nos ajudar nessa missão. Vocês possam, irmão, fazer os comentários lá embaixo, que vocês possam também, irmão, dar um link, dar um joinha. Eu que pedi, irmão, você compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que mais pessoas, né, venham se inscrever, amém? E nos ajudar nessa missão. Então, irmão, guarde bem, irmão, essa mensagem. Que Deus venha abençoar vocês poderosamente. E não Jesus, de agora para todos sempre. Deus abençoe.